A paz do Senhor, galerinha da internet. Hoje eu tô aqui de novo para trazer uma palavra para vocês, para abençoar o seu coração. E hoje eu queria alertar o povo de Deus sobre algo que às vezes me incomoda um pouco. Talvez você já tenha passado por essa situação. Você está passando na rua e encontra uma pessoa que há muito tempo você não vê, um irmão da igreja, alguma coisa do gênero. E aí você fica, e aí, camarada, tudo bem? E aí ele vira para você e fala, paz do Senhor, meu irmão, e aí? E aí a primeira coisa que ele te pergunta é, como é que tá a igreja? Ou então ele pergunta, tá em qual igreja? E aí, tá na igreja? Firme na igreja? É chato constatar que a preocupação principal das pessoas é se você faz parte de uma igreja. Às vezes a pessoa nem pergunta sobre aquela situação que ele sabe que você está passando. Ele nem pergunta sobre a tua mãe que está no hospital enferma para morrer. Ele não pergunta sobre a situação do teu pai desempregado. Ou sobre o teu problema com teus filhos. Ele não quer saber de nada. Na verdade, ele não está nem aí. Ele quer saber só se tu está na igreja. Se tu estiver na igreja, está tudo bem. Como se Deus habitasse dentro daquele templo. Como se o simples fato de ir ali significasse e representasse alguma coisa além do fato de ir ali. Como se aquele local fosse revestido da glória de Deus, de tal modo que você vai ali e seus problemas acabam, só porque você foi. Como se o simples estar em um lugar resolvesse todos os problemas da vida do sujeito. Eu queria alertar todo aquele que se diz filho de Deus, povo de Deus, para a verdade da admoestação que Jesus fez, ao dizer que nem todo aquele que diz para mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é a questão de onde você anda, não é a questão de que lugares você frequenta, não é a questão de qual igreja você pertence. É uma questão de vida com Jesus, de relacionamento com Jesus, de intimidade com Deus. E para ilustrar isso tudo que eu estou te falando aqui, para você ver quão grave é essa situação, eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 2, no versículo 41, que diz que anualmente a família de Jesus descia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu 12 anos, subiu a Jerusalém com sua família, segundo o costume. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Pensando, porém, os pais de Jesus, que ele estava entre os companheiros de viagem, foram ainda caminhando um dia. Então, somente depois de um dia passaram a procurá-lo, e isso entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois acharam no templo, estava sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e interrogando. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste isso conosco? Por que não estava onde a gente estava? Por que não nos seguiu? Por que não foi atrás da gente? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E Jesus lhe respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, essas palavras que Jesus disse. E muitos de nós não estamos entendendo até hoje essas palavras. Meu irmão, não adianta estar na festa da Páscoa. Não adianta ir para o templo. Não adianta estar em lugar nenhum. Só por causa de um costume. A maçaneta da porta da igreja não tem poder. José e Maria foram para a Páscoa, comemorar a Páscoa do Senhor. Levaram Jesus. Comemoraram, fizeram tudo que a religião mandava. Fizeram tudo que a igreja mandava. Mas quando foram embora, Jesus não estava com eles. Mas como é que pode? Eu fiz tudo que o pastor mandou. Eu fiz tudo que a denominação manda.
Eu fiz tudo que o bispo fala. Eu fiz tudo que o Papa ordena. Eu fiz tudo que a diocese me ensina. Eu fiz tudo que está na catequese. Pois é, mas Jesus não estava ali. Jesus não estava ali. E aí eles passaram a procurar entre os companheiros de viagem. E muitas vezes você está procurando Jesus nos teus amigos, do teu lado. E aí você olha para a vida deles, vê que a tua não é tão diferente e fala, bom, se eles têm Jesus, eu tenho também. E aí você olha para os seus familiares, você às vezes tem a mãe, pai na igreja, você vê a vida deles e você olha para eles, bom, se eles têm Jesus, eu tenho também. E aí você fica se nivelando por baixo, se comparando aos outros. Em vez de olhar para o alto, em vez de procurar Jesus na vida, você está procurando Jesus nos outros. Mas eu estou te pedindo que tu abra teus olhos, porque talvez você esteja fazendo tudo que dizem, tudo que mandam, tudo que falam. E isso está até te cansando, isso está até te sobrecarregando, isso está até te deixando aflito às vezes. Mas Jesus está longe de você. A alegria do primeiro amor está longe de você. A alegria da presença de Deus está longe de você. A alegria da salvação está longe de você. Meu irmão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, verdadeiramente conhece o Senhor, anda com o Senhor, almoça com o Senhor, janta com o Senhor e se alegra com o Senhor. Eu quero te pedir que hoje tu volte para Jerusalém, para encontrar Jesus fazendo o que Ele sempre esteve fazendo, que é anunciar a palavra de Deus. Então eu quero que hoje você volte para o local da onde você parou. Eu quero que hoje você volte para o local onde você deveria sempre ficar, mas um dia você saiu para obedecer A, B, C ou D, para seguir a doutrina de um, para seguir o ensinamento de outro, para seguir a visão apostólica, o mandamento missionário. Eu quero que você volte. Relembra do dia em que tu se converteu. Se é que um dia tu se converteu, eu quero que tu repense até isso. Se eu não fui convencido, se eu não fui ludibriado, se eu não fui comprado por uma promessa de prosperidade, de riqueza, de restauração de casamento. Eu quero que você reflita bem sobre o teu relacionamento com Jesus. Jesus é teu amigo íntimo? Ou é só um nome mágico que tu usa numa reunião para fazer tuas orações como se isso fosse uma vida de Harry Potter? Não existe espectrum patrono na vida do crente. Existe o Deus de toda a glória, o protegendo e caminhando com Ele. Não adianta, meu irmão, não é você que leva Jesus para onde você vai. É Jesus que leva você onde Ele quer. Não adianta, eu estava há 3 dias andando para lá e para cá, crente que tu estava comigo, é para que tu aprenda que não é você que vai carregar ele na bolsa, é Ele que vai te carregar no colo dele. Volta para Jerusalém, volta para a posição de adoração, volta para a simplicidade do primeiro amor, volta para a simplicidade do Evangelho. Não estou dizendo para você se rebelar contra a sua igreja, contra seus pastores, contra ninguém, sua família, não. Estou dizendo para tu centrar o teu coração na pessoa de Jesus. Porque se somos cristãos é porque somos de Cristo. Fixa o teu olhar em Jesus. Fixa teus pensamentos em Jesus. Leia a tua Bíblia procurando entender Jesus, procurando ver Jesus. Viva a sua vida tentando se parecer com Jesus, tentando seguir os mandamentos de Jesus, seguir as palavras de Jesus, encarnar o Espírito de Cristo, porque Ele disse que estaria conosco até o último dia. Esse é o Deus Emanuel, é o Espírito Santo que habita no nosso coração. É o Deus conosco. O Deus conosco só estará conosco quando nós estivermos com Ele. Porque Deus não é um artefato que você leva onde você quer e faz dele o que você quer. Pense nisso, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.